Bem-vindos de volta a um novo episódio, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Antes de começarmos, tirem um minuto para se inscrever na nossa Substack em worldaffairsandcontext.com e considerem apoiar o canal, tornando-se membros aqui no YouTube ou no Patreon. O drama das tarifas em Washington entrou em mais uma fase imprevisível, acreditem se quiserem. No vídeo de hoje, vamos discutir o caos tarifário de Trump, decisão da Suprema Corte e quem ganha e quem perde, como resultado disso. Como relatei há vários dias, após um mês de amplas medidas comerciais, tensões e escaladas, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, por 6-3, que o presidente Trump excedeu sua autoridade ao usar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977 para impor tarifas recíprocas amplas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos. A Corte apresentou um argumento constitucional claro. Tarifas são uma forma de tributação e, segundo o artigo 1 da Constituição, o poder de tributar pertence a quem? Pertence ao Congresso, não ao presidente dos Estados Unidos. Isso não é novidade de forma alguma e venho dizendo isso há meses aqui no meu canal. Mas em vez de encerrar o impasse tarifário, a decisão provocou uma rápida mudança de rumo. Em poucas horas, Trump invocou a 122 da Lei de Comércio de 1974, uma disposição raramente usada que permite ao presidente impor tarifas de até 15% para lidar com grandes déficits no balanço de pagamentos. Ele primeiro anunciou uma tarifa geral de 10%, depois ficou mais irritado e a elevou ao máximo legal de 15%. A medida é, claro, temporária, com duração de 115 dias, a menos que o Congresso aprove uma prorrogação, e deve ser aplicada de forma não discriminatória entre os parceiros comerciais, o que será muito difícil de comprovar para o governo Trump. A União Europeia já declarou que isso é, entre aspas, puro caos tarifário. E talvez em um momento raro, todos possamos concordar com essa afirmação. Podemos realmente concordar com algo que a União Europeia diz. Essa mudança lançou os acordos comerciais previamente negociados em uma incerteza ainda maior. No último ano, países como Reino Unido, Índia, Vietnã, Malásia, Indonésia, Camboja e até mesmo a União Europeia firmaram acordos com Washington para garantir tarifas mais baixas em troca de concessões. Agora, com uma taxa universal de 15% em vigor, muitos desses termos preferenciais arduamente conquistados parecem menos significativos. Alguns países que negociaram taxas de 18% ou 19% estão, de repente, diante de um cenário em que outros pagam menos sem terem feito concessões comparáveis a Washington. O Reino Unido, por exemplo, garantiu tarifa zero sobre aço, alumínio e produtos farmacêuticos, e uma tarifa de 10% sobre a maioria dos outros bens. Os acordos específicos por setor permanecem intactos, mas a tarifa global mais ampla de 15% eleva os custos dos produtos fora dessas categorias protegidas. Líderes empresariais britânicos alertaram que a decisão faz pouco para reduzir a incerteza e pode enfraquecer o planejamento de comércio e investimento. A União Europeia enfrenta um dilema semelhante, aliás. No ano passado, Bruxelas e Washington concordaram em princípio em limitar as tarifas a 15%, mas o acordo ainda não havia sido ratificado. E com esses 15% agora servindo como referência global, o valor político desse acordo diminuiu. Já era. Ironicamente, alguns dos parceiros comerciais mais difíceis de Trump, como a China, parecem se beneficiar disso, pelo menos no curto prazo. As tensões entre os Estados Unidos e a China haviam elevado as tarifas a níveis extremamente altos durante a guerra comercial entre os dois países. Após negociações, as taxas diminuíram, mas permaneceram elevadas. Com a Suprema Corte anulando as tarifas emergenciais anteriores, a taxa efetiva da China cai, dando a Pequim um alívio relativo antes das próximas conversas entre Trump e o presidente Xi Jinping. A situação da Índia também é bastante complexa. Depois de enfrentar tarifas de até 50%,
Nova Delhi recentemente chegou a um acordo preliminar que reduziria as tarifas dos Estados Unidos sobre exportações indianas essenciais para 18%. Agora que a taxa universal é de 15%, há incerteza sobre se a Índia pagará a taxa negociada, que é mais alta, ou a nova base mais baixa. Essa ambiguidade, aliás, já atrasou a finalização do acordo. No Sudeste Asiático, Malásia, Camboja, Vietnã e Indonésia negociaram taxas entre 19% e 20%. Autoridades dos Estados Unidos indicaram que essas taxas negociadas podem continuar em vigor, mesmo com a nova tarifa universal de 15%. Se for o caso, os países que cooperaram e ofereceram concessões podem acabar em situação pior do que aqueles que resistiram e se recusaram a ceder às exigências de Washington. Então, por que isso importa? Bem, importa porque, mais uma vez, Washington provou ser um parceiro pouco confiável, e a decisão da Suprema Corte, na verdade, enfraquece os incentivos para futuras negociações comerciais com os Estados Unidos. A América do Norte apresenta um quadro um pouco diferente. E é nisso que eu gostaria de me concentrar a seguir. No âmbito do Acordo Estados-México-Canadá, a maioria dos bens comercializados entre os Estados Unidos, o Canadá e o México continua isenta de tarifas. A decisão da Suprema Corte elimina certas tarifas relacionadas ao fentanil sobre o México e o Canadá, mas tarifas separadas sobre aço, alumínio, madeira e automóveis permanecem em vigor sob diferentes autoridades legais. Com a revisão do USMCA prevista para o final deste ano, ainda há incerteza quanto à estabilidade de longo prazo do comércio norte-americano. E claramente as tensões estão aumentando, já que Trump não dá qualquer sinal de suavizar sua postura agressiva em relação à política econômica. Agora, olhando para o futuro, especialistas em comércio esperam que o governo use estrategicamente o período de 150 dias. O representante de comércio dos Estados Unidos pode iniciar investigações para determinar se os parceiros comerciais estão adotando práticas desleais. Tais conclusões poderiam fornecer uma base legal para restabelecer tarifas direcionadas. Assim, esse cenário poderia potencialmente recriar elementos do regime tarifário anterior em uma forma juridicamente mais defensável. Essa parece ser uma opção provável, na minha opinião pessoal. Enquanto isso, as tarifas médias dos ASEANs podem cair em comparação com o auge da guerra comercial recíproca, mas o clima geral de imprevisibilidade está claramente aumentando. As empresas enfrentam dificuldades para planejar investimentos, as cadeias de suprimentos continuam vulneráveis a mudanças repentinas de política. E os governos podem hesitar em negociar se concessões puderem ser neutralizadas por alterações legais rápidas. Desde o início de 2025, a atual administração tem oscilado em decisões importantes de política comercial, e francamente está claro que o governo não tem um plano real em mente. Não há pesquisa, nem previsão, nem disciplina fiscal sólida para sustentar essas medidas políticas esporádicas. No fim das contas, a Suprema Corte reafirmou a autoridade do Congresso sobre a tributação, e isso é algo positivo. É muito encorajador ver isso, pois mostra que existem limites legais para a autoridade presidencial. No entanto, o efeito imediato tem sido uma reorganização das dinâmicas tarifárias globais, em vez de um retorno à estabilidade. Já surgiram vencedores e perdedores iniciais, mas a situação continua muito volátil e as coisas mudam diariamente. Com a tarifa de 15% programada para expirar após 150 dias, a menos que seja prorrogada pelo Congresso, a próxima fase da política comercial dos Estados Unidos provavelmente será moldada tanto por manobras legais quanto por estratégia econômica. Muito obrigado por assistir. Espero que tenha gostado desta rápida atualização. Considere apoiar meu trabalho, torne-se um assinante pago e nos vemos aqui amanhã. Cuide-se.